Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo como você para de perder oportunidades, como que você desenvolve o seu crescimento profissional através dos conceitos de liderança. Tornando-se um líder, você cresce profissionalmente. Bom, eu sou o Sérgio Oias, eu sou especialista em liderança, e o tema de hoje é: a trajetória é tão importante quanto o objetivo. Bom, gente, eu estou transmitindo ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, você pode participar de qualquer um desses canais. E depois você vai poder rever em algum desses canais essa live, esse conteúdo que vai ficar ali para você poder, inclusive, indicar para algumas pessoas. Mas agora chame as pessoas, indique para alguém. Se você acha que o tema é interessante, eu vou falar sobre o caminho. Falar sobre o caminho sempre é importante. Então, sinaliza para alguém, aproveita, a gente está dando um tempinho para as pessoas entrarem, e eu já vou entrar aqui no nosso conteúdo de hoje. Bom, então repetindo, o tema é: a trajetória é tão importante quanto o objetivo. Deixa eu explicar um pouquinho esse tema para você. Tá? Eu falo em alguns outros conteúdos e falo bastante sobre objetivo. Você precisa ter objetivo na vida, você precisa ter um objetivo na sua carreira, na sua profissão, no trabalho que você desempenha, nas diversas responsabilidades que você tem, nos diversos papéis que você desempenha na sua vida. Sim, porque você desempenha vários papéis, né? Você pode ter o papel de filho ou de filha, você tem o papel de pai, de mãe, você tem o papel de trabalhador, você tem o papel de estudante, você tem o papel de cidadão. Então, você tem vários papéis que você desempenha na sua vida. Pois bem, esses papéis, é importante que você tenha objetivos para cada um desses papéis que você desempenha. Trace um objetivo, ok? Perfeito. E eu venho falando bastante disso já há bastante tempo. Se vocês entrarem aí nos nossos canais, tem muito conteúdo onde eu falo que precisa ter o objetivo, precisa ter o objetivo. Na verdade, eu uso inclusive algumas frases de efeito, tipo: não há vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. Então, para quem não sabe para onde quer ir, para quem não traçou um objetivo, está sempre no vento contra. Nunca está no vento a favor. Isso. Mas hoje eu resolvi falar da trajetória, do caminho, do ponto que você está até atingir o seu objetivo. Esse caminho é extremamente importante. Veja, eu aprendi com o professor Sigmar Malvesi, que é um grande mestre, é um desses brasileiros que a gente tem orgulho. O cara não tem mais aonde pendurar diploma de curso, fala muitas línguas, escreve em muitas línguas, dá aula no exterior, em vários países. A última informação que eu tive, atualização, é que ele está docente na USP, lá lotado no departamento de psicologia. Ele é um especialista em comportamento humano, ele já foi tido como número 1 no mundo em comportamento humano. E eu tive o prazer e a felicidade e a sorte de ter aula com o professor Sigmar Malvesi. Na verdade, o Senac me contratou para eu reformular o curso de liderança. E antes do início do trabalho, me ofereceu essa oportunidade, claro que eu aceitei. Então, eu tive aulas com o professor Sigmar. Eu aprendi com o professor Sigmar um termo muito importante. E fala dele: o líder precisa criar trajetórias. O principal papel do líder é criar trajetórias. E aí ele faz uns exercícios bem interessantes,
quando ele diz assim, eu falo inclusive isso em alguns conteúdos que eu tenho, falo no meu curso, o exemplo que ele deu e que eu achei muito bom, ele falou assim, você consegue ir para Campinas? Quando a gente teve essas aulas com ele, a gente estava em São Paulo, e aí ele perguntou, foi aula para 3, eu e mais outras 2 professoras só, recebemos essa bênção de ter aula com o professor Sigmar. E aí ele falou, olha, você consegue ir para Campinas? Se eu der uma missão para você agora, vá para Campinas, você consegue ir para Campinas? E aí todo mundo, né, nós 3, sim, conseguimos, claro. Falou, tá bom, agora eu vou apagar as trajetórias. Eu vou tirar os caminhos. Vocês vão sair aqui fora do prédio, e a gente estava no prédio da Federação do Comércio, bem no centro de São Paulo, ali na Avenida 9 de Julho. Ele falou assim, vocês vão sair aqui do prédio, não tem rua, não tem placa, também não tem transporte, não tem carro, ônibus, não tem avião, não tem helicóptero, e você precisa ir para Campinas. Não tem os caminhos. É a primeira vez que alguém vai sair daqui e vai para Campinas. Você consegue ir para Campinas? E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, nossa, bom, eu sei, mas talvez as moças não saibam nem para que lado fica Campinas. Eu, por acaso, sabia me orientar, por causa da minha trajetória oficial, eu oriento razoavelmente bem. Mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, talvez as meninas nem saibam para que lado que vai, né? E aí, nesse momento, desculpa a sirene, gente, que está saindo aí no áudio, mas eu estou gravando aqui de casa e eu não consigo parar com o barulho externo, tá? Mas vamos lá, continuando. Imagine que a pessoa não sabe nem para que lado fica Campinas. Então você sai e não tem rua, não tem placa, não tem mapa, não tem carro. Como que você vai para Campinas? E aí ele falou, então, o líder cria a trajetória. Então a primeira pessoa que vai para Campinas cria o caminho. E depois outras pessoas vão percorrer este caminho. Ele fala, esse é o trabalho de um líder, criar trajetórias. Então, imagine agora, lógico que ele continuou explicando, mas imagine que você tem procedimentos. O líder é a pessoa que cria procedimentos e que transforma procedimentos e modifica procedimentos, tudo para facilitar atingir o objetivo, o resultado. Ficou claro isso para você? O que é criar trajetórias, criar o caminho para se atingir o objetivo, atingir o resultado? Esse é o principal papel do líder. E isso eu aprendi com o professor Sigmar. E isso é o que eu quero falar para você hoje. Hoje eu não vou te mostrar o caminho, mas eu vou falar a importância dele. Então, preparei aqui um roteiro para vocês. Vou seguir esse roteiro, tentar ficar dentro ali do nosso tempo estimado ali de 30 minutos, mais ou menos, mas eu preciso falar da importância do caminho, da trajetória, porque eu percebi que até agora eu foquei muito no objetivo e praticamente não falei do caminho. Bom, por que é importante você escutar isso e entender que o caminho, que a trajetória, ela tem muita relevância? Presta atenção. Você não pode esperar o fim da vida para ser feliz. Digamos que você tem alguns objetivos e esses objetivos eles vão chegar no final da sua vida. Significa que o quê? Você vai fazer o quê? Ficar esperando a vida inteira até chegar no final da vida para ser feliz? Não, né? Isso não pode acontecer. Então você precisa ser feliz durante a vida, não no final da vida. Você precisa ser feliz durante o caminho, durante a trajetória. Então veja,
Não espere o final da jornada para você ser feliz. Seja feliz durante a jornada. Eu pensei em alguns exemplos para vocês. Por exemplo, até falei com a minha filha, que estudou artes, né? Ela me contar um pouco da vida de Van Gogh. Van Gogh foi um artista e ele é conhecido principalmente pelas pinturas, né? Mas Van Gogh foi reconhecido como grande artista depois que morreu. Durante a sua trajetória, ele não teve reconhecimento. Inclusive, já escreveram muito sobre Van Gogh, né? Ele não foi muito feliz durante a sua vida. Ele foi pouco feliz. E se a trajetória dele trouxesse o reconhecimento que ele buscava em vida, com certeza teria sido muito melhor, né? Mas Van Gogh é um exemplo de quem não foi feliz na jornada. Só foi feliz quando atingiu o objetivo. E o objetivo era o reconhecimento. E o reconhecimento veio pós-mortem. Entendeu? Esse era um exemplo que eu queria trazer para vocês. Uma analogia interessante que eu quero falar são os jogos. Jogos de futebol, jogos de vôlei, jogos de basquete. Eu sei que tem a galera que é profissional nos esportes, né? Porém, olha o que acontece. Aliás, antes disso, Bruno, eu vejo que você coloca uns comentários, mas, de novo, a minha falta de habilidade de ficar lidando com essa tecnologia. Eu estou vendo que você está colocando alguns comentários no Instagram, mas como eu estou num sistema que transmite nos 3, eu não consigo responder. Tá? Mas obrigado pela participação. Quem quiser colocar comentários depois, lá nos links, né? Aí a gente consegue colocar respostas. Ok? Bom, então continuando. Os jogos. Então, quando são jogos de futebol, vôlei, basquete, esses jogos profissionais, você tem os objetivos, que é ganhar campeonato, e os atletas têm o objetivo de ganhar dinheiro, porque é uma profissão aquilo. Ok. Mas pense não nos profissionais, pense em vocês. Quando vocês participaram de jogos, jogo de vôlei, handebol, basquete, futebol, nos jogos que vocês já participaram, é lógico que o objetivo era ganhar, né? E quando a gente joga para ganhar. E depois tem as brincadeiras, né? Que é tirar sarro da equipe que perdeu, dos colegas, dos amigos. Mas a parte divertida é durante o jogo. Você reúne os amigos e você vai para jogar. Tem o objetivo de ganhar? Tem. É legal ganhar? É legal. Mas é muito bom participar. É muito bom jogar. Tanto é que, assim, quando acaba, vamos de novo, vamos outra vez, vamos jogar mais tempo. Né? As pessoas não querem que acabe aquele jogo. Então, inclusive, isso é uma das coisas que eu sinto falta. Faz muito tempo que eu parei de jogar futebol e essa é uma das coisas que eu sinto falta. Eu preciso ir atrás aí dos meus próprios conselhos, fazer um plano, recuperar a minha forma física para poder jogar futebol novamente, que é uma coisa que me dá muito prazer. E dá prazer jogar. Jogar é muito bom. Então, essa é uma outra comparação com o caminho, com a jornada. O durante o jogo é muito bom. E depois, quando vocês param, eu lembro quando a gente jogava, aí terminava o jogo, então alguns lugares que eu jogava, assim, aí sempre tinha um churrasquinho esperando, um chopinho, uma cerveja, um bate-papo, e ali a gente comentava o jogo. Tinha as brincadeiras, você perdeu, você ganhou, tal, mas a gente comentava o que aconteceu durante o jogo. Pô, e aquela jogada lá? Pô, você foi muito ruim naquilo. Nossa, naquela você foi muito bem, eu não esperava. E traz um prazer, traz uma alegria, traz uma felicidade a jornada.
não só o objetivo. Voltando a falar de liderança, o líder precisa criar as trajetórias para os seus liderados. Então você tem a autoliderança, que você lidera você mesmo, então você cria o seu caminho, a sua jornada. E você tem a liderança exercida em cima de equipes de trabalho, ou de grupos de amigos, ou de grupos de pessoas da família. Ao exercer essa liderança, você precisa mostrar o caminho. Esse tem que ser o seu principal papel. Líder, você tem que criar trajetórias. Você tem que criar os caminhos. Tá? Eu já ouvi algumas objeções, algumas pessoas que falam assim, mas eu quero o atalho. Eu não quero esses caminhos longos, não. Não, eu quero o atalho. Eu vou achar uma maneira de chegar no objetivo. Então, veja, para você que pensa assim, entenda que você está perdendo o prazer do caminho. Você que pegou o atalho, perdeu o prazer do caminho. Imagine que você está numa trilha com um pessoal que você gosta, são amigos, e você gosta de trilha, e você está fazendo ali uma trilha, numa pequena mata, e aí alguém resolve, olha, gente, para chegar mais rápido, vamos pegar esse atalho aqui. E aí você pega o atalho. Uma parte da turma te segue para o atalho, a outra parte não, eu vou no caminho longo mesmo, porque é o que estava planejado e eu vou por aqui, não vou pegar esse atalho, não. E depois vocês se encontram lá no objetivo, na chegada, no final da trilha, e vocês, tá vendo? Olha, vocês demoraram, a gente já chegou aqui há um tempão, tá esperando vocês. E aí a turma que não pegou o atalho diz o seguinte, a gente demorou porque no meio do nosso caminho tinha uma cachoeira incrível. Incrível a cachoeira que a gente achou. E aí a gente parou e a gente tomou um banho lá de cachoeira. Nossa, a gente se divertiu muito. Por isso que a gente demorou. E aí o pessoal do atalho perdeu. Perdeu, Playboy, perdeu. Você escolheu o atalho, você perdeu o prazer do caminho longo. Entendeu isso? Outra objeção que eu já ouvi. Mas eu vou fazer o caminho de qualquer jeito. Porque, olha, não faça dessa maneira, essa maneira é errada. Não, eu faço de qualquer jeito. O que interessa é atingir o resultado. Os fins justificam os meios. Cuidado com isso. Cuidado. Essa falácia, os fins justificam os meios. Pessoas que falam isso, elas estão dizendo que se elas fizerem alguma coisa errada durante a jornada, durante o caminho, é justificável, porque era para atingir um objetivo. Não, isso não é verdade. Tá? Tem algumas coisas que você precisa prezar no seu caminho. Você tem que defender algumas coisas no caminho, na jornada. E algumas coisas que são muito importantes, por exemplo, ética. Você não pode ficar alterando o seu caminho e ferir a ética. Porque ao ferir a ética, você pode estar ferindo alguém. Um termo que está muito em moda nas empresas, né, no meio empresarial, é o compliance, que é a empresa seguir 100% das leis, 100% das regras, pagar todos os impostos. Isso é o compliance. Né? É você trilhar o caminho da maneira correta. Porque desta maneira é justo e não prejudica o outro. O direito do outro. Você não pode, durante o seu caminho, durante a sua trajetória, ferir o direito do outro, atrapalhar o direito do outro. A sua liberdade termina onde começa a minha. Tem uma divisa ali. E você precisa respeitar essa divisa. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Então, ferir o direito dos outros não é a condição de você estar atingindo o objetivo. Então, o que eu estou dizendo é,
Você não pode, durante o seu caminho, a título de atingir um objetivo, ferir o direito do outro. E outra coisa que você deve se preocupar é com a lei do retorno. Gente, tem que prestar atenção na lei do retorno. Essa não é uma lei que está escrita, não está na Constituição, não é isso. É uma lei universal. Para você que é religioso, você entende isso como sendo os desígnios de Deus. E para você que não é religioso, eu sugiro ler o livro The Secret, a lei das atrações do universo, que fala dessa lei do retorno, que tudo a energia que você manda para o universo, ele te devolve. Então, se você, na sua trajetória, emanar energia boa, você vai receber energia boa. Se você emanar energia ruim, você vai receber energia ruim. Então, essa objeção, que eu já ouvi algumas vezes, os fins justificam os meios, não caia nessa. Tá? Isso aí é falácia de quem tem o pensamento para o mal. Eu posso fazer essas coisas aqui que não são politicamente corretas, porque o objetivo final é válido. Sabe, tem umas coisas, por incrível que pareça, a própria política traz exemplos para a gente já teve políticos que o slogan era roubo mais fácil. Como é que pode isso? Isso já foi slogan de político. Roubo, mas eu faço. Não pode, né, gente? A gente está em 2022. Isso não pode ser mais aceito. Eu faço umas coisas erradas, mas no final vai ser bom para você. Não. Eu não vou esperar o final para ser bom. Eu quero que seja bom no durante, não só no final. Entendeu a importância do caminho? Então, veja, outra coisa que o líder precisa se preocupar não é simplesmente mostrar o caminho. Você precisa fazer com que as pessoas percorram o caminho. Sérgio, agora ficou mais difícil. Então não é só eu sinalizar. Poxa, já vi uma live sua, você fala que o símbolo da liderança deveria ser uma lanterna, porque ilumina o caminho para as pessoas. Sim, ilumina, mas você vai na frente, puxando a fila. Você tem que fazer com que as pessoas percorram o caminho. Não adianta você criar um caminho, mostrar o caminho e ninguém percorrer esse caminho. Não adiantou de nada. Você ficou no mundo teórico, no mundo das ideias, você ficou no mundo de Platão. E não é esse o mundo que traz a felicidade e o prazer na jornada. Então, líder, não adianta você planejar alguma coisa e ninguém executar. Não adianta você criar a trajetória e ninguém percorrer a sua trajetória. Você precisa planejar, criar o caminho e motivar as pessoas para percorrerem o caminho. Nossa, Sérgio, ficou mais complicado. Então, mas aí eu lembro do vídeo, o vídeo da água, aquele rapaz da água, é o Rick Chester, que ele fala assim, que quando falaram para ele, mas isso não vai ser fácil, isso que você está querendo é muito difícil. E a resposta dele foi incrível. Veja, uma pessoa sem uma educação formal, uma pessoa que é um autodidata, e ter um esclarecimento desse para dar essa resposta que ele deu, ele falou assim, mas não pode ser fácil, porque fácil qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. Olha que interessante. Vou até repetir, gente. Quando falaram para ele, mas isso que você está querendo é muito difícil, isso não é fácil. Ele respondeu, não pode ser fácil, porque quando é fácil, qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. Então eu encaro o difícil mesmo. Então você que quer melhorar como líder, entenda que, além de planejar a trajetória, tem que fazer com que as pessoas percorram a trajetória, percorram o caminho. Às vezes, as pessoas nem percebem o caminho. E o líder precisa chamar a atenção. Eu vou dar um exemplo bobo, gente. Olha só.
E vocês vão concordar comigo. Viagem de carro, pegou a estrada, saiu com umas pessoas, saiu com a família, tá. Hoje em dia, só olha para a estrada quem está dirigindo. Os outros estão tudo no celular. É verdade ou não é? Só está prestando atenção no caminho quem está dirigindo. O resto da galera que está no carro está tudo no celular. Ou dormindo. Aqui as últimas viagens que a gente fez, porque com a pandemia a gente parou, né? Não viajou mais. Mas assim, uma parte no celular, uma parte dormindo. E aí eu fico chamando a atenção. Gente, vocês estão perdendo. Olha essa parte. Olha essa paisagem. Olha que legal. Olha esse pôr do sol. As pessoas não percebem que o caminho é belo, é bonito. Simplesmente porque não olham para o caminho. Elas ficam esperando chegar no objetivo. Ah, quando eu chegar vai ser legal. Às vezes o caminho é melhor. Alpinistas. Tem até alguns comediantes, eu não lembro agora quem eu já vi dois, tirando sarro do alpinista, que o alpinista, vamos subir na montanha, vamos subir naquele pico, tal, um desafio, tal, não sei o quê, 3 dias, chegou lá em cima, olhou, puta, legal pra caramba, legal, vamos descer? Tirando sarro, dizendo que não vale a pena. Então, essa é uma piada, que ela é só uma piada. Porque o alpinista, quando você conversa com o alpinista, ele te explica muito bem. Ele fala assim, o legal não é, o melhor não é o objetivo, não é chegar no cume. O legal é o caminho, é a trajetória. É isso que é legal. Não são os 30 minutos de observação de lá de cima da montanha. São os 3 dias para chegar lá em cima. Bom, Sérgio, entendi que o caminho tem que ser tão importante quanto o objetivo, que a trajetória tem que ser tão importante quanto o resultado. Só um instante, gente. De novo aqui, meu celular avisando. É alarme de remédio. Eu fiz 58 anos, né, semana passada. Então, assim, é normal hoje. Remédio, fazer o quê? Voltando. Sérgio, já entendi que o caminho é a parte importante. É tão importante quanto o objetivo, a trajetória é tão importante quanto o resultado. Tá bom, mas como que eu ponho isso em prática? Isso que você está falando, como que eu começo? Bom, lembre-se que toda jornada começa com o primeiro passo, então você precisa querer. Né? A primeira coisa é a atitude, é o querer. Você precisa querer dar o primeiro passo. E com isso, a sua jornada se inicia. Mas antes do primeiro passo, tudo começa com o planejamento. Pausa dramática. Tudo começa com o planejamento. Não adianta você iniciar uma jornada que não foi planejada. Ah, mas eu quero sair no mundo, eu quero botar uma mochila nas costas. Tá bom, mas um mínimo de planejamento você precisa. O que vai ter dentro da mochila? Entendeu? Algum planejamento você precisa. Né? E aí, quando você fala profissionalmente, quando você fala de liderar equipes, você está falando de melhorar a performance da sua equipe, você está falando de atingir resultados melhores, você tem que planejar. Antes de você iniciar uma nova trajetória, você precisa planejar essa trajetória. Onde vão ser os pitches? Onde vão ser as paradas? Quais são os objetivos intermediários que precisam ser alcançados antes do objetivo final? Como que você vai manter a motivação da sua equipe durante a jornada, durante o caminho? Entendeu? Então, tudo começa com planejamento. E agora, deixa eu resumir, porque o conteúdo que eu tinha para passar para vocês era esse. Nós já estamos chegando aí perto dos 30 minutos, né, de live. Então,
o resumo. Hoje, o tema foi a trajetória é tão importante quanto o objetivo. E aí eu disse para vocês, citei as aulas que eu tive com o professor Sigmar Malvese, que é uma autoridade no assunto de comportamento humano, e com ele eu aprendi esse termo, criar trajetórias. E ele me ensinou que a principal missão de um líder é criar trajetórias, e eu tenho feito isso. E só colhi coisas boas seguindo essa orientação do professor Sigmar. Então, o líder precisa criar o caminho. Surgiu um problema, o líder vai lá e cria um novo caminho, um desbordo, uma transposição de obstáculo. É o líder que cria este caminho. E aí eu falei para vocês, dei exemplos, né, de pessoas que ficaram esperando o final da jornada para ser feliz, e dei o exemplo de Van Gogh. Né? Van Gogh foi um artista que ficou esperando a vida inteira o reconhecimento, ele morreu, ele só foi reconhecido como um grande artista depois que morreu. Então não vale a pena você ficar esperando atingir o objetivo para ser feliz. Você precisa ser feliz no durante. Dei o exemplo de jogos de futebol, de vôlei, de basquete. Você tem o objetivo de ganhar, jogo de carta, jogo de tabuleiro. A minha família, a gente tem uma mania de jogar perfil. Não sei se você conhece esse jogo. A gente se reúne com uma certa frequência para jogar perfil. A gente jogava muito o Pictionary, mas começou a dar briga. Então a gente tem jogado perfil. E tem a brincadeira, às vezes é homem contra mulher, às vezes são os jovens contra os velhos, casados contra solteiros. A gente divide os grupos na família e depois fica ali a semana tirando sarro. Ah, você ganhou, você perdeu. Mas o gostoso é o durante o jogo. Então, eu dou um jeito de ter prazer no durante. Eu não fico esperando chegar no fim para ter prazer. Eu tenho que aproveitar o caminho. Dei o exemplo de pessoas que viajam de carro olhando para o celular. Elas estão perdendo as belezas da janela para fora. Falei que você não pode, a título de os fins justificam os meios, você entortar o seu caminho ou ficar procurando atalhos ruins. O seu caminho precisa ter ética, precisa ter compliance, precisa respeitar o direito do outro e precisa tomar cuidado com a lei do retorno. Faça um caminho limpo. Porque é no caminho que você já vai ter retorno. E aí eu disse para você que toda trajetória precisa começar com o primeiro passo, mas antes do primeiro passo, tem que planejar. Líder não pode iniciar uma jornada sem o planejamento. O planejamento é fundamental. Porque sem o planejamento, você sai andando para qualquer lado. E aí é o exemplo que o professor Sigmar Malvese deu no curso que eu fiz com ele. Você consegue ir para Campinas se não tiver mapa, se não tiver rua, se não tiver carro, avião, helicóptero, estradas, placas. Como que você vai para Campinas? Então alguém cria o caminho até Campinas e depois ilumina esse caminho, mostra para você e faz com que você percorra o caminho, porque o líder não pode simplesmente criar o caminho. Ele precisa motivar as pessoas a percorrerem o caminho que ele criou. E aí teremos grandes resultados. E tudo começa com planejamento. Ok? Bom, gente, isso era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Para quem perdeu uma parte ou para quem quiser ver de novo ou mandar para alguém, isso vai estar aí nos canais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Ok? Boa noite. Até a próxima.